Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula 21, continuando a falar de arte, e hoje vou mostrar um pouco para vocês da vida e das obras do artista chamado João Turim. Ele é um artista regional e é muito pouco conhecido, mas que tem aí uma grande contribuição no campo das esculturas. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, por conta do tipo da sua arte, das suas obras, o artista João Turim, nascido em 1878 e falecido em 1949, ele é considerado um escultor animalista, porque ele tinha aí o foco em criar realmente esculturas e obras de animais. Ao longo do cenário urbano de Curitiba, é possível conferir então uma série de estátuas do artista. Ele tem muito do seu acervo aqui pertinho em Curitiba. Mas ele não nasceu, então, em Curitiba, mas no Paraná, sim, nasceu em Morretes. Filho de imigrantes italianos, ele descobriu na escultura essa vontade, ainda menino. E olha que legal que ele fazia ainda criança. Ele aplicava argila nas pernas, nos braços, no tronco, então ele se embrulhava em argila, esperava secar e depois tirava isso do seu corpo e brincava com esses moldes que ele fazia do próprio corpo. Então ele já tinha desde criança essa brincadeira envolvendo esses processos aí da escultura. E ainda criança ele se mudou então com a família para Curitiba, onde ele acabou aí fazendo grande parte da sua carreira e da sua vida. Aos 27 anos, com uma bolsa de estudos aí do governo do Paraná, ele parte para Bruxelas, então para estudar e para se especializar em escultura, né? E teve aulas aí com grandes nomes da área. E naquela época, talvez ainda hoje, né, a gente pode pensar que as grandes carreiras de artista e tudo mais se dão estudando fora do Brasil. Então, já naquela época, ele vai, então, com auxílio do governo para Bruxelas para se especializar, então. Aqui no exemplo, eu tenho um baixo relevo feito em bronze. Esses baixos relevos, eles não são esculturas, mas são ali entalhes, trabalhos feitos que têm um relevo, mas um baixo relevo, como o nome já diz, e essa se chama Heróis da Lapa. Depois aí de um longo período, né, no exterior, aí se aperfeiçoando e estudando bastante, ele retorna então para o Brasil já com 44 anos, então ele passa, né, grande parte da vida no exterior e voltando para o Brasil, então ele expõe a estátua de Tiradentes no Rio de Janeiro, que é essa estátua ao lado ali que é feita em bronze. E ele expõe ela, então, no Rio de Janeiro durante a comemoração do centenário da independência do Brasil. E essa estátua, ela tem aí dimensões bem grandes, então tem 2,30 metros de altura, 60, né, por 42 centímetros. Então, realmente tem né, um pouco maior aí que a representação realmente de uma pessoa. Atualmente, essa estátua, ela está, então, na Praça Tiradentes, em Curitiba. Essa praça dedicada então ao Tiradentes e ele está localizado então fixo na praça em Curitiba. Quando ele voltou então para Curitiba, né, nos últimos anos aí de vida, ele foi aí o precursor, um dos criadores do movimento chamado Paranismo, junto com Lange de Morretes e Isaco Paraná. Esse movimento, o paranismo, ele é bem pouco conhecido, tá? Mas é bacana a gente comentar por ser algo tão pertinho aqui, né? O estado vizinho aqui ter esse movimento e a gente acaba nem sabendo, né? Que isso existe e que existe, inclusive, um local reconhecido mundialmente que expõe esses trabalhos realizados, então, nesse período desse movimento. E esse movimento, ele foi aí responsável por criar uma identidade para a região, né? Através aí da arquitetura, pintura, da escultura e de manifestações artísticas. Então, esses artistas, né, acabam
estudam fora do Brasil e tudo mais, têm aí um repertório grande, muito conhecimento, mas acabam o quê? Vindo para sua terra natal para criar uma identidade artística, uma identidade cultural daquele lugar. Então, por isso chamado de paranismo, por causa do estado do Paraná. Em maio de 2021, Curitiba inaugurou então o Memorial Paranista João Turim. Olha que legal! Então, agora, né, recentemente, Curitiba inaugura esse local, é um grande local aí, desculpem, que tem aí quase 100 obras, né, reunidas em uma exposição que é permanente, ou seja, que sempre está lá a exposição, então não é só momentânea. E tem muitas informações, então, sobre o artista, sobre o João Turim, que se destacou principalmente como escultor, criando esculturas aí e baixos relevos principalmente sobre animais selvagens, povos indígenas e também reproduções de momentos históricos, como foi a escultura ali do Tiradentes. E ele representa muitos felinos também, né? As esculturas de animais são muito representadas por ele. Por isso até que ele se classifica como um escultor animalista, né? Devido a essa representação dos animais. Aqui é o interior do memorial. Então, interessante. Aqui a fachada, a parte externa, a gente vê uma grande escultura ali do que seriam 2 felinos. Mais adiante eu tenho ela um pouco mais aproximada. E no interior a gente percebe que essas esculturas não são grandes, são pequenas. Mas no exterior, então, foram construídas aí, reproduzidas essas esculturas em tamanho ampliada. Então, quase aí 3 vezes maior aí do tamanho de uma pessoa. Então, as esculturas que a gente viu nessa imagem anterior aqui, elas parecem muito pequenas, realmente. Então, elas foram reproduzidas e mega ampliadas para formar aí um jardim de esculturas, que são 15 esculturas que foram reproduzidas aí, ampliadas, e que formam esse maior jardim de esculturas do Brasil. Então, foi considerado, por conter essas 15 esculturas do João Turim ampliadas, como o maior jardim de esculturas do Brasil. Então, olha que significativo, e às vezes a gente nem conhece aqui tão pertinho, né? Essas obras, então, elas tratam dos temas preferidos, né, do escultor, como os animais selvagens, os povos indígenas, essa reprodução de momentos históricos. E se a gente observar a intenção do paranismo, que era essa identidade artística regional, né, os povos indígenas, esses animais selvagens, então, é aquilo que tinha na região, que tem na região e que ele queria, então, valorizar, né, criar essa identidade. Aqui essa escultura é do índio Guairacá II, tá? É do João Turim, e ela está em frente ao portal paranista do memorial. Então, antes do memorial tem esse portal, e essa escultura aqui, como vimos antes, elas foram mega ampliadas, então aí são quase 3 vezes maior que o tamanho de uma pessoa, e fica lá nesse maior jardim de esculturas do Brasil. Aqui está aquela fachada, então, essa escultura se chama Marumbi e é a maior delas. Ela tem 3 metros de altura por quase 3 metros de largura, 1 metro de profundidade e pesa mais ou menos aí 700 quilos. Pensa, é imenso, realmente é uma reprodução muito grande das obras dele. E essa Marumbi é uma das mais populares do artista. E ela retrata, a gente consegue identificar como se fossem 2 felinos brigando ou, enfim, né, se confrontando ali. E está, então, na fachada, já na entrada desse memorial. Aqui outras, né, obras que estão no jardim, muitas delas são de felinos. E olha que vista bonita, né? Que imagem legal aí, uma imagem aérea. Então, a escultura que a gente viu do índio fica na frente desse memorial verde, né? Vista de cima a gente tem uma noção. A Marumbi, então, essa escultura dos felinos fica logo em seguida e então o memorial ali no fundo. E essas esculturas, esse jardim de esculturas, então, estão pela parte externa e dentro do memorial, então, estão as originais em tamanho original.
Ah, e também onde está, né, esse memorial? Ele está então no Parque São Lourenço, em Curitiba. Então, se às vezes você tiver a oportunidade de fazer um passeio em Curitiba, fica a dica que é no Parque São Lourenço que esse memorial então e esse jardim de esculturas está localizado. Aqui temos alguns também das esculturas, ali em cima, Luar do Sertão, que também é um felino, tigre esmagando a cobra, também então representando o felino. E realmente essa representação do felino, né, de tigres, leões, se destaca, né, e são também premiadas no Salão Nacional de Belas Artes. Então ele tem um reconhecimento também com essas esculturas de animais. Outros felinos, né, ali em cima maternidade, então nós temos um felino com filhote, embaixo um leão e felino à espreita. Interessante também que essa escultura do frade, ela é feita em bronze e ela foi escolhida pelo governo federal brasileiro para presentear o Papa Francisco, né, quando ele fez então a visita ao Brasil em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude. E atualmente então essa escultura está no Museu do Vaticano. Olha que legal, né? Um artista aqui do Paraná, tendo uma das suas obras aí escolhidas para presentear, né, o Papa Francisco e estar agora no Museu do Vaticano. Com certeza é uma honra, né? Esse baixo relevo também, que se chama Homem Pinheiro, ele virou um dos símbolos do paranismo, desse movimento regionalista ali, retratando essa árvore típica da região, né, o pinheiro, e um homem formando este pinheiro. E essa ilustração, então, o desenho desse baixo relevo, ele foi capa inaugural e depois de várias edições de uma revista chamada Ilustração Paranaense, que começou a circular ali em 1927 e foi muito popular na época e acabou usando essa imagem como símbolo, então, para divulgar essa essência do Paraná. Outras obras de baixo relevo dele, essa é muito bonita, olha a riqueza de detalhes, né, o acabamento. Essa se chama Pedagogia e a gente vê então nitidamente uma professora, né, com a sua turma, os seus alunos ao redor. E esse baixo relevo, ele foi feito em 1927 para a Escola Normal de Paranaguá, que hoje é o Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha. E aqui está a foto do instituto e o baixo relevo ali embaixo na sua fachada. O João Turim, então, ele executou aí em 2017, desculpem, em 1917, ele fez aí para uma igreja na França, um baixo relevo da Pietà, em homenagem aos soldados e cidadãos mortos na guerra, em 1914, acompanhada com a seguinte legenda, então, o baixo relevo: vinde e vede se existe uma dor que se compare à minha. Então, a Pietà representa a Virgem Maria, então, com Jesus Cristo morto nos braços, e ele utiliza essa imagem, né, e executa em baixo relevo, então, para homenagear esses soldados, né, e os cidadãos mortos, então, na guerra de 1914. Realmente é um símbolo muito bem utilizado e com certeza muito marcante. Ele faleceu, então, em 1949, aos 70 anos, também atingiu uma boa idade. E finalizo, então, com uma fala dele: não realizei tudo o que desejava. O meu sonho de artista era grande demais para as minhas forças e pelas pedras que encontrei no caminho. Fiz o que pude com os meios que tive. Realmente, então, deixando sua marca registrada e que não foi tudo o que ele podia, né? Ele fez o que pôde, mas teria muito mais ainda a contribuir. Muito bem, sim, finalizamos e conhecemos então mais um artista da nossa região aqui e que deixou sua marca registrada pelo mundo. Um abraço e até a próxima!